Enquanto o mundo corre apressado, dentro de nós há um convite para parar, respirar e perceber onde Deus habita no presente instante. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, que a caminhada é longa. Tchê, 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 tchê. A compaixão verdadeira não é assumir o peso do outro, mas amar sem perder a própria paz. É olhar para quem sofre e reconhecer a dor que se esconde atrás de gestos ríspidos, sem se deixar que essa dor se torne sua também. É um dom que só nasce quando nós permanecemos na presença de Deus, porque só Ele nos dá forças para sentir profundamente sem nos aprofundar. Na vida cotidiana isso se torna evidente, não é verdade? Imagine um lar onde o filho, revoltado, lança palavras duras contra os pais. A tendência nacional é responder com ira, carregando ainda mais peso na situação. Mas quando se olha com compaixão, quando nós percebemos que por trás da raiva existe medo, por trás da frieza existe vergonha, por trás da dureza existe alguém tentando se proteger. Esse olhar não justifica o erro, mas ele traz clareza. A pessoa está em luta e eu não preciso me perder com ela. No nosso trabalho, às vezes, acontece o mesmo. Um colega constantemente crítico, ele pode, na verdade, esconder segurança. Se nós reagirmos apenas com ressentimento, se entrarmos no mesmo ciclo, mas se nós mantemos a calma, se nos lembramos da presença de Cristo na nossa vida, nós conseguimos estabelecer limites sem agressividade. O amor verdadeiro não é passivo. Ele sabe dizer basta com dignidade. Ele sabe dizer não com dignidade. Ele sabe se retirar da situação sem carregar mágoa. Ele sabe proteger o coração sem perder a caridade. Compaixão não é a gente curar o outro, porque essa cura é uma jornada pessoal, é uma caminhada pessoal. Mas nós podemos ser presença, nós podemos ser testemunho, nós podemos ser espaço onde a graça de Deus pode agir. Muitas vezes isso já basta para que o outro se sinta acolhido e encontre forças para se levantar. Mas lembre-se, a compaixão que vem de Cristo não desgasta, ela não nos esgota, ela não nos rouba a alegria. Muito pelo contrário, meu povo, ela nutre, porque ela não nasce da obrigação, ela nasce da luz do Espírito Santo que habita em nós. Assim, quando a gente ama sem carregar, a gente cumpre a lei de Cristo. A gente é apoio, mas não substituição. Nós somos presença, não somos prisão. Ser amor que liberta e não o peso que aprisiona, essa é a nossa tarefa. A raiz da inconsciência está no esquecimento de quem somos em Deus. Quando alguém se identifica apenas com os seus pensamentos, com as suas emoções, com as suas historinhas passadas, essa pessoa ela perde o contato com a verdade mais profunda, que todos nós somos filhos amados do Senhor. Desconectados dessa identidade, a gente passa a agir no automático. A gente se torna defensivo, reativo, muitas vezes até cruéis, não é? Não porque nós sejamos maus em essência,
mas é porque a gente se afasta da fonte de luz que é Cristo. Essa desconexão de Deus, ela gera o medo na nossa vida. O medo de não ser aceito, o medo de perder o controle, medo de ser ferido. E o medo, por sua vez, ele se manifesta em julgamentos, em ataques, em manipulações. É um ciclo que se retroalimenta, até que alguma coisa, uma perda inesperada, um colapso emocional, ou então até mesmo um momento de silêncio profundo em oração, rompe essa estrutura da velha natureza de repetir sempre as mesmas atitudes. Às vezes, na família, um pai, ao se sentir inseguro no trabalho, ele chega em casa e descarrega a sua frustração nos filhos, não é? Quantas vezes a gente já não viu isso na vida? Seja na nossa própria família, seja na casa de um vizinho, na casa de um amigo. Essas coisas acontecem, gente. À primeira vista pode parecer dureza, falta de educação, mas quando a gente olha com os olhos da fé, a gente vê o medo escondido. O medo de fracassar, o medo de não ser suficiente. Ao invés da gente odiar esse comportamento, a gente tem que enxergar nele um pedido inconsciente de amor. Um pedido inconsciente de amor. Olha como é linda essa nova visão, gente. No nosso ambiente de trabalho, às vezes acontece o mesmo. Um colega que é agressivo, sempre pronto a criticar os outros. Muitas vezes, essa pessoa ela está apenas tentando esconder a sua própria fragilidade. Olha só como é a coisa. A pessoa que é agressiva, que está sempre criticando os outros, às vezes ela é a pessoa mais frágil do ambiente. É a pessoa mais desesperada. Quando a gente entende isso, a gente deixa de ficar se ofendendo e a gente passa a ver a dor que o outro tenta esconder. Isso não significa que a gente tenha que aceitar abusos, mas a gente tem que responder com lucidez e compaixão. A raiz da inconsciência é a ignorância espiritual. A pessoa esqueceu quem ela é em Cristo. E por mais forte ou confiante que ela pareça, em algum nível da sua vida essa pessoa está perdida. Ela está desesperada, precisando de ajuda. Nesse contexto, a sua presença em Deus pode ser um lembrete silencioso. Não com sermões, você não tem que doutrinar essa pessoa, mas com a paz que você transmite. Não com acusações, mas com o testemunho da serenidade que nasce da fé. O chamado de Jesus é para que a gente desperte dessa inconsciência. Ele é a luz que ilumina a nossa escuridão. Ele é a presença que restaura a nossa identidade. Ele é o Senhor que nos lembra, nós não somos o medo, nós não somos o passado, nós não somos o que os outros projetam em nós. Nós somos filhos de Deus. Somos feitos para viver na verdade e na liberdade do Espírito. Quando deixamos o agora nos tocar de verdade, até o mais simples se transforma em oração. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, que a caminhada é longa. Tchê, 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 tchê. Olha só para você ver que coisa linda que é o Salmo de hoje, olha. Salmo 37, Salmo 37, versículo 5.
entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nossa, esse salmo é lindo demais, né? Acho que tem vários salmos que são bonitos, mas esse aí, meu pai, é uma bênção. Chega um momento nas nossas relações em que a gente percebe que já não tem mais nada para dizer ou para fazer. Você tentou amar, você tentou aconselhar, você tentou estabelecer limites, você tentou oferecer paciência, oração, mas o outro permanece no mesmo padrão. Esse é o convite de Deus ao desapego mais profundo. Desapegar não é desistir por raiva, é soltar com amor. É reconhecer que cada pessoa tem o seu tempo. E que não cabe a nós forçar o relógio da alma de cada um que está à nossa volta. Cada um tem o seu tempo. E esse tempo é o tempo de Deus. A gente tem que permitir que o outro siga o seu próprio caminho, mesmo que ele ainda passe pela dor. Às vezes, se afastar é o gesto mais compassivo que a gente pode oferecer. Esse é um ponto em que a carne se rebela, o ego quer reconhecimento, ele quer provar que fez o suficiente, ele quer ver os resultados imediatos. Mas a fé, meu povo, a fé nos ensina a confiar no invisível. Toda semente plantada em oração, ela pode germinar no tempo certo de Deus, mesmo que esteja longe do nosso olhar. Às vezes, um pai que tenta de todas as formas resgatar um filho preso aos vícios, depois de anos de conversa, depois de anos de repreensões, depois de anos de lágrimas, dor e sofrimento, chega um momento em que ele entende que só Deus pode intervir. Ele não abandona o filho, mas ele o entrega em oração, permitindo que o Senhor faça o que ele não pôde fazer. Esse desapego, minha gente, não é desamor. Esse desapego é o amor mais maduro que confia em Deus. Às vezes, no seu trabalho, você se esforça para motivar um colega que é sempre negativo, mas você percebe que as suas palavras não geram mudança nenhuma. O desapego, nesse caso, é continuar sendo um testemunho de fé, de esperança, de compaixão, sem carregar o peso da transformação que só Deus pode realizar. Quando não há mais nada a fazer, ainda há algo a ser. A gente tem que ser paz. Nós temos que permanecer em Cristo. E, por si só, Cristo é o maior presente. Ele é o sinal de confiança, de entrega, de fé. Porque, no fim, a gente aprende que não é pelo muito fazer que alguém se transforma, mas pela graça de Deus, que age em silêncio e no tempo perfeito, não é? Quantas vezes Deus agiu na sua vida e foi no momento exato, foi no momento certo, foi no momento necessário. Então você tem que permitir isso, meu irmão. Permita que Deus haja na vida de quem você ama. Nem sempre é possível mudar as circunstâncias ou as pessoas que estão ao nosso redor, mas sempre é possível mudar o estado do coração com que a gente vive a cada situação. Se tornar um portal de consciência à luz da fé cristã significa permitir que a presença de Deus flua através de nós, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Não é apenas ficar praticando a oração e a vigilância, mas é para encarnar a própria presença de Cristo no cotidiano.
Esse novo olhar, se a gente tiver, esse novo olhar transforma tudo. Você não, você já não se sente mais responsável por consertar a vida dos outros à sua volta, nem por controlar o resultado da vida dos outros e muito menos da sua. A gente não tem o controle, a gente só faz a nossa parte. Aprenda a entregar cada passo ao Senhor e a agir não pelo impulso do ego, mas pela clareza que vem da graça. O que precisa ser dito, será dito. O que precisa ser feito, será feito. Faça a sua parte, não pelo desejo humano de dominar, mas pelo mover do Espírito Santo na sua vida. Deixe ele se manifestar em cada ação sua. Às vezes, no trabalho, enquanto os nossos colegas discutem intenção, você pode manter a serenidade. Não porque você seja indiferente ao que está acontecendo, mas porque você ora em silêncio e pede que Cristo conduza as suas palavras. Ou então, às vezes, em casa, num conflito familiar, em vez de você ficar revidando, você oferece escuta, mansidão. Esses gestos simples se tornam portais pelos quais a luz de Cristo entra em situações que de outra forma elas seriam dominadas pela escuridão. E meus amigos, o inimigo tá aí. O inimigo tá aí a todo instante. Ser um portal de consciência não é algo distante ou inalcançável para você. É simples. É viver a fé nas pequenas coisas. É lavar a louça em oração. É responder com paciência, onde antes havia irritação. Transformar as críticas em oportunidades de humildade. É permitir que cada ação seja expressão do amor de Deus na sua vida. Mesmo quando o mundo parece mergulhado no caos, você pode ser como uma ilha de paz. E essa paz não te afasta dos outros, mas essa paz te conecta ainda mais. Porque quando você não se perde nas disputas e aparências, a sua vida se alinha à essência, e essa essência é Cristo vivo em você. E tudo o que brota dessa essência transforma sem violência, sem imposição, apenas pela luz do seu testemunho. Esse é o verdadeiro serviço cristão. Não é impor a sua fé com palavras duras, mas encarná-la com gestos concretos de amor, de mansidão, de verdade. Ao você agir assim, meu irmão, minha irmã, você se torna um lembrete silencioso de que existe uma outra maneira de viver. Uma maneira em que Jesus é o centro da sua vida. E cada atitude sua revela a sua presença. Sabe quando a gente senta para conversar sem pressa? É isso que eu quero fazer aqui hoje. Abrir o coração. Dividir umas palavras e lembrar que Deus caminha com a gente em cada passo. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos, que a caminhada é longa. Tchê, 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 tchê. Olhe só a palavra do dia de hoje, que bênção, que bênção. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz verdadeira não depende das circunstâncias externas da nossa vida, nem da opinião dos outros
E nem que tudo na nossa vida esteja sob controle. Ela não nasce da ausência dos problemas, mas ela nasce da certeza de que Cristo caminha conosco em todas as situações. É uma paz que se enraiza, não no que acontece fora de você, mas na presença viva de Deus dentro de nós. As situações difíceis continuarão a existir. As pessoas complicadas, elas cruzam o nosso caminho a todo instante. O inesperado sempre bate à nossa porta. Mas quando a paz de Cristo habita em nós, a reação muda. O que antes nos prendia em ressentimentos se torna apenas bobagens. Essa paz não nos torna indiferentes ao mundo ou às pessoas à nossa volta, à nossa família. Essa paz nos torna mais fortes, porque ela nos faz perceber que nenhuma tempestade é maior do que o Senhor que está no barco. Nenhuma tempestade é maior do que o Senhor que está no barco. E eu confio no Senhor. Às vezes, na nossa casa, uma discussão estoura por velhos desentendimentos. Antes a gente se deixaria consumir pela raiva. Nossa, esse exemplo eu falo demais aqui porque todo mundo vive isso. Às vezes a gente se deixava ir pela raiva, pela mágoa. Mas agora, meu amigo, minha amiga, a gente está consciente da presença de Deus. A gente respira, a gente ora, a gente escolhe, eu escolho, Pai, eu escolho responder com mansidão. O conflito pode continuar, o povo pode continuar brigando, mas o meu coração permanece firme. Essa serenidade é uma semente de reconciliação no lar. Essa paz é viva, ela é dinâmica, ela é cheia de luz. Ela é o solo onde as decisões vão ser tomadas com clareza, onde o amor vai florescer mesmo em meio à dor. Não se trata de uma apatia sem vida, mas de uma confiança que transforma, uma confiança em Deus. Quando a gente age a partir dessa paz, as palavras se tornam mais precisas, os gestos se tornam mais amorosos, a vida em toda, ela se torna mais autêntica. Porque no fim a gente descobre que nada pode roubar a paz daquele que já não a coloca nas mãos do mundo. Porque a verdadeira paz não é a ausência de batalha, é a presença de Cristo. Ele é a rocha firme, ele é o abrigo em meio à tempestade. Ele é a fonte de uma serenidade que não depende de nada. A nossa simplicidade é um dos nossos maiores tesouros espirituais. O mundo gosta de valorizar o acúmulo, a complexidade, a aparência, mas Cristo nos chama ao caminho do esvaziamento. Cristo nos chama a ser simples. E ser simples não é ser ingênuo, mas é viver com autenticidade, deixando cair as máscaras e vivendo na verdade diante de Deus. Quantas e quantas máscaras a gente já arrancou nessa vida? Quantas e quantas máscaras a gente já jogou fora? Eu vou ser sincero com vocês. Eu cansei de usar máscara. Cansei. É muito desgastante. É muito sofrimento. E eu quero paz. Eu quero o Criador regir na minha vida. Na correria da vida moderna, a gente é tentado a acreditar que a gente precisa de muito para ser feliz, que a gente precisa de reconhecimento, de conquista, de título, de sucesso. Mas a simplicidade do ser é descobrir que já temos tudo em Cristo. Ele é o pão que sacia.
Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é a presença que dá sentido à nossa vida. O coração simples é aquele que não precisa provar nada, apenas ser quem é diante do Pai. Às vezes, na família da gente, né? Quantas e quantas vezes não acontece isso? Às vezes tem um ou outro ali que gosta de ficar competindo por atenção, por destaque. Isso só gera discussão, mágoa, divisão. Mas quando alguém decide viver na simplicidade do amor, sem precisar vencer ou aparecer, a paz se instala. O gesto de servir, de ouvir, de cuidar sem buscar aplauso dos outros, revela uma grandeza que nenhuma conquista humana pode oferecer. No trabalho acontece a mesma coisa, não é? Enquanto uns se desgastam tentando demonstrar poder ou status, aquele que trabalha com humildade e alegria, ele se torna luz no ambiente. Enquanto o outro que gosta do poder e do status se torna uma pessoa totalmente inconveniente, uma pessoa carregada de energia negativa, uma pessoa que quando chega todo mundo já fica se sentindo mal. A simplicidade não é mediocridade, a simplicidade é liberdade. Não ser escravo da vaidade ou do reconhecimento. Cristo nos ensinou essa simplicidade quando lavou os pés dos discípulos. Ele, Senhor de todas as coisas, escolheu o gesto humilde para mostrar que o verdadeiro poder está em servir. Quem vive nessa simplicidade descobre uma paz profunda. Você vai começar a falar menos, mas com mais verdade. Você vai agir menos, mas com mais impacto. Você vai buscar menos e vai encontrar mais. A simplicidade do ser é um retorno à essência. É viver com clareza, viver com atenção, viver com amor. É deixar de se complicar com as ilusões do mundo e permanecer no essencial, a presença de Deus. Quanto mais a gente caminha nesse caminho, oh, coisa linda do Pai, Nossa Senhora! Quanto mais a gente caminha nesse caminho, tão bom caminhar, né? Olha, só de falar eu já sinto bem. Quanto mais a gente caminha nesse caminho da vida, mais a gente percebe que a simplicidade não é pobreza. A simplicidade é riqueza, é leveza, é santidade. Eu tenho certeza que essas palavras vai tocar no seu coração. Ajuda aí a gente a divulgar o canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra também. Desejo a todos um ótimo dia, que Deus abençoe. Fiquem com Deus e vamos que vamos, que o caminho é longo. Tchê, 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 tchê!